apresentar aqui porque eu acho que muita gente não me conhece. Quem é fã de carteirinha do Mulheres na Ciência me conhece, na realidade, porque eu já participei de 3 vídeos no canal. Quem é fã de carteirinha vai lembrar que eu já expliquei pra vocês por que o céu é azul, expliquei as auroras pra vocês e expliquei também como é que funciona o GPS. Então, se vocês gostarem do que eu tô falando, vocês podem acompanhar meus vídeos depois no YouTube e todos os vídeos do Mulheres na Ciência, na verdade. Então, eu sou a Betânia, eu sou formada em Física e eu sou mestra em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. E agora eu sou doutoranda na Universidade de York, na Inglaterra, em Física Nuclear. E hoje eu vou falar aqui um pouquinho mais pra vocês sobre trajetória acadêmica, todas essas coisas. A ideia dessa live surgiu porque tem muita gente que às vezes está no meio da graduação, que quer seguir carreira científica, mas que às vezes nunca ouviu falar de como viabilizar isso tudo. Basicamente, essa live foi feita pra vocês, quem tá pensando em entrar na graduação e quer seguir carreira científica, quem tá no meio da graduação, talvez no final, às vezes até pessoas que já terminaram a graduação e que querem seguir carreira científica. Vou estar falando tudo o que vocês quiserem. Se vocês tiverem perguntas, mandem pra gente. Tá no 3º ano ainda? Então já tá pensando cedo, mas é bom pensar cedo. Então, basicamente, a gente vai falar sobre iniciação científica, sobre o que é uma iniciação científica. Eu vou tentar convencer vocês de por que uma iniciação científica é importante e o que vocês podem tirar de uma iniciação científica para a vida de vocês. Eu vou tentar falar um pouquinho das burocracias de uma iniciação científica, né? Porque às vezes... quando eu entrei na graduação eu não tinha a menor ideia de como chegar num orientador, o que fazia de verdade numa iniciação científica. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como você decide em que área que você quer fazer uma IC, como é que você fala com o orientador, como é que é a vida de um aluno de IC. A gente vai cobrir todos esses tópicos e a gente vai tentar falar um pouquinho também depois, se vocês tiverem interesse, sobre... E depois da graduação? O que a gente vai fazer depois da graduação para seguir carreira como cientista. Beleza, galera? Bom, vocês já sabem agora quem eu sou, né? Então, vocês já conhecem o conceito de iniciação científica? Vocês sabem o que é? Eu acho que boa parte da galera já deve ter ouvido falar, né? Talvez pelos posts de divulgação. Mas, basicamente, uma IC é uma introdução ao trabalho de pesquisa acadêmica. Então, você vai ter um projeto que vai ser desenvolvido sendo orientado por um professor da universidade. Ele vai supervisionar o seu trabalho e vai tentar direcionar o que você vai fazer. E esse projeto você vai desenvolver por um período de tempo que pode variar. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que tem muita gente que entra na universidade e que acha que a graduação tem que ser só você ir para aula e você absorver todo o conteúdo das matérias e que daí você vai se formar e é isso. Mas a sua graduação ela pode ser muito mais do que isso. Tem muitas coisas que você pode fazer fora da sala de aula na sua graduação que vão acrescentar muito para você, independente da carreira que você quer seguir. Especialmente se você quer ser cientista, tem as ICs. Mas aí tem várias outras coisas que você perde se você se focar só nas matérias quando você entrar na faculdade. Quando você entra na faculdade, você tem várias coisas que você pode fazer fora da sala de aula, como as ICs, projetos de extensão. O que são os projetos de extensão? Projetos de extensão são pontes entre o trabalho acadêmico e a sociedade, de certa forma. Então, eu sou da física. Então, o que eu vou falar, claro, tem mais a ver com coisas de física, porque é o que eu conheço mais. Mas isso vale para todas as áreas. Então, os projetos de extensão na física, por exemplo, você pode trabalhar num observatório, você pode trabalhar num projeto como Mulheres na Ciência. Tem vários tipos de projetos de extensão, tem programas de ensino tutorial, tem várias coisas que você pode fazer fora da sala de aula e que vão te acrescentar muito na sua vida. E, bom, como eu falei, o foco de hoje é para quem quer ser cientista, então a gente vai falar de IC. Então, tem várias coisas que às vezes a gente pensa quando a gente entra na graduação ou quando a gente está querendo entrar na graduação e quer ser cientista. Às vezes a gente pensa que tem que saber de muita coisa para começar a trabalhar com isso. Na realidade, você não precisa saber muito para fazer uma IC. Não se chama iniciação científica só de bonito, é uma iniciação. Então, quando você vai estar começando nessa jornada científica,
Ninguém espera que você saiba tudo de uma área. Quando você for contatar um orientador, um professor da universidade, ninguém espera que você saiba tudo. Então, o seu orientador, ele vai olhar para aquilo que você já fez e ele é a pessoa que tem que saber direcionar o seu trabalho para aquilo que você já fez, para aquilo que você já viu na sua graduação. Para você fazer uma iniciação científica, você só precisa ter gosto pela área e saber o básico daquilo que você já viu no seu curso, na sua graduação. Então, de certa forma, eu diria que é a IC que vai se adaptar aos conteúdos que você já tem, e não você que tem que ler um monte de coisa para depois contatar um orientador, já sabendo de várias coisas da área. Não, não é assim que funciona. Você vai estar fazendo uma IC para aprender. E, inclusive, por conta disso, a IC pode ser muito diferente dependendo de em que momento você vai estar fazendo uma IC. Porque, vamos pensar o seguinte, imagina que você acabou de entrar na universidade, você está no primeiro semestre e você quer fazer uma iniciação científica. Então é óbvio que você não vai saber tanta coisa. Então justamente aí entra o que eu acabei de falar, de que é o seu orientador quem vai ter que saber o que ele vai dar para você fazer. Você não vai ter ainda todo o conhecimento do seu curso. Se você estiver no final do seu curso, o que você vai conseguir fazer numa IC é muito diferente. Eu comecei a fazer IC quando eu estava no meu terceiro semestre de graduação. E eu continuei fazendo IC até o último. E é óbvio que o que eu fiz no começo nas minhas ICs é uma experiência completamente diferente daquilo que eu fiz no final. Ambas as experiências são muito diferentes, mas são muito boas. Dá pra tirar muita coisa disso, independente do momento da graduação que você queira fazer uma IC. Então, já que eu tô falando disso, vamos falar de que tipo de vantagem que dá pra você tirar de uma iniciação científica. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, mandem aqui no chat. A gente vai estar tentando responder tudo na medida do possível. Se eu não souber responder alguma pergunta de vocês, a gente vai tentar depois fazer uma postagem no Instagram do Mulheres na Ciência, ou mesmo gravar um vídeo pro YouTube. Podem mandar um monte de pergunta aqui, mandem tudo, e a gente vai tentando responder aqui. Mas basicamente, para quem quer ser pesquisador, é muito fácil ver a vantagem de fazer uma IC. Porque você vai estar aprendendo todas as ferramentas principais para você seguir como pesquisador. Mas de um modo geral, você aprender a fazer pesquisa vai te colocar em contato com muitas coisas que você pode tirar para sua vida, independente da área que você quer seguir. Vamos supor que, por exemplo, você ainda não tenha tanto contato com quais fontes você vai poder confiar ou não, por exemplo. Você entrar numa iniciação científica vai te ajudar muito mais a filtrar informação e você ver como o processo científico realmente funciona. Então você vai entender o porquê de alguns artigos científicos terem validade e um artigo que é publicado no blog do fulano não exatamente ter credibilidade. Então, se você parar para pensar na nossa atualidade, isso vai ajudar a você não ser esse tipo de pessoa que acaba espalhando fake news, que acaba acreditando em pseudociências, em várias coisas que não tem fundamentação científica. Fora isso, você vai estar aprendendo resolução de problemas. Porque muitas vezes quando você entra num estágio, por exemplo, você vai trabalhar na indústria e tal, você já vai ter uma tarefa pronta para você executar. Quando você tá na IC é alguma coisa muito diferente, porque muitas vezes você não vai saber exatamente por onde você vai estar produzindo as coisas e tudo vai mudando muito rápido. Você vai ter que se adaptar, você vai ter que aprender a resolver problemas, resolver as coisas de uma forma mais eficiente às vezes. Você vai ter que pensar coisas diferentes fora da caixa, às vezes, quando você está fazendo uma IC. Então, a questão de fontes confiáveis... Artigos, eles passam por um processo de revisão por pares. Artigos científicos não é simplesmente eu vou fazer uma pesquisa e vou mandar o que eu fiz para uma revista e a revista vai publicar e é isso. Não é assim. Tem pessoas que vão revisar todo o trabalho que foi feito por mim
vai ter uma troca de conhecimento ali entre eu e essas pessoas que estão sendo árbitras do meu trabalho. Assim que a gente chegar num consenso de que esse trabalho tá bom o suficiente, ele vai ser publicado. Só que não termina aí também. Não termina aí porque depois a comunidade vai ler o que você produziu e as outras pessoas vão tentar reproduzir o que você fez, vão tentar ver se o que você fez é bom ou não. Então, tem várias coisas que a princípio são publicadas, mas que depois são substituídas por ciência melhor. Então, essas são coisas que você vai aprendendo com o tempo quando você vai sendo inserido nesse ambiente científico. Essa é a questão das fontes confiáveis. Gostaria de fazer uma IC voluntária, mas tenho um emprego. Então, esse é um problema, de certa forma, da iniciação científica e também de mestrados, doutorados, etc., porque a gente depende normalmente de bolsa e essa bolsa não é das maiores. Na IC voluntária não teria problema nenhum você tá com um emprego. Inclusive, eu acho que se você conversar com o seu orientador, explicar a situação. Então, eu gostaria muito de fazer uma IC, mas eu tenho um emprego, e então eu não tenho muito tempo, talvez. Eu acho que não teria problema nenhum você fazer uma IC voluntária, porque você consegue daí, conversando, trocando ideias com seu orientador, você consegue ver exatamente quanto tempo você tem, e você não tem muita obrigação, digamos assim, de estar produzindo as coisas com pressa, sabe? Então eu acho que é só questão de conversar mesmo. Eu acho que tem como você encontrar um orientador que esteja disposto a trabalhar contigo, mesmo sabendo que você tem um emprego e que você não vai ser a sua prioridade. Então, eu acho que isso é completamente fazível. Eu acho que é bem tranquilo. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre como falar com o orientador, como contatar o orientador, todas essas coisas. Então, o que eu ia... Vamos voltar ali, porque eu tava falando sobre o que a IC pode te ajudar na sua vida. Independente da área que você vai estar fazendo a sua IC, porque IC, e você pode ser um pesquisador em qualquer área que seja, você pode ser em biologia, em física, você pode ser um pesquisador em educação física, direito, todas essas áreas diferentes. E é claro que tem diferenças de uma área para outra, mas basicamente tudo que você precisa é de um acadêmico no departamento da sua universidade que esteja disposto a te orientar. E o que você pode tirar disso, como eu falei, são várias habilidades de análise de dados, de resolução de problemas, e tudo isso, no futuro, pode te trazer várias vantagens, mesmo se você decidir que não foi pra você. Mesmo se você decidir que carreira acadêmica não é pra você. Mas eu acho que se você fizer uma IC, você vai gostar e você vai querer seguir nesse caminho, mas enfim. Bom, outro tópico que eu tinha separado aqui para comentar com vocês é que tipo de pesquisa que faz um aluno de IC. Porque às vezes a gente entra na faculdade e a gente não sabe muito ao certo como que funciona a pesquisa, o que é pesquisado de verdade. Às vezes a gente vê muito documentário e a gente acha que a pesquisa é reinventar a roda todo dia, que a gente faz descoberta bombástica o tempo todo. E não é assim. Para fazer ciência, basicamente, a gente só precisa ser esforçado, não precisa ser gênio nenhum. E a ciência, ela funciona com pequenos avanços. A gente tem que saber que logo que a gente entrar na faculdade e começar a ser cientista, a gente vai estar vendo provavelmente coisas muito pequenininhas, mas que elas são relevantes, são importantes e que vão contribuir para você conseguir fazer alguma coisa maior no futuro. Basicamente é isso. Também é muito diferente de uma área para outra o que você vai acabar fazendo em termos de pesquisa, fazendo uma IC. Porque se você... Eu, por exemplo, eu gostava de trabalhar com física teórica. Eu vou falar agora só da física, por exemplo. ICs na minha área, muitas vezes, mesmo quando você está no final do curso, elas são basicamente você fazer leitura de coisas mais avançadas ali da sua área, enquanto talvez uma pessoa do começo do curso, se for para uma área mais mão na massa, em poucos meses já vai estar pegando dado, vai estar publicando coisa, talvez na metade da graduação.
Então, depende muito. Então, a experiência de uma iniciação científica pode ser muito diferente, dependendo da área que você for seguir. Antes a gente estava falando sobre bolsa, a gente falou bem brevemente. E a IC, ela pode ter duas modalidades. Ela pode ser com bolsa ou ela pode ser uma iniciação científica voluntária. A bolsa de iniciação científica normalmente é de R$400. E basicamente, para você receber esses R$400, você não pode ter outra fonte de renda, você não pode ter outro salário. É a mesma coisa para mestrado e doutorado. Então, basicamente, tem as bolsas e você só pode ter elas como fonte de renda. Então, isso pode ser um empecilho para algumas pessoas que às vezes estão precisando trabalhar no meio da graduação, ou mesmo que a gente sabe que o valor das bolsas de mestrado e doutorado não é tão bom assim e que não dá para você se sustentar dependendo da cidade onde você mora só com uma bolsa de doutorado ou de mestrado, especialmente se você for uma pessoa, por exemplo, que tem um filho, que tem alguém que depende de ti. Então, a gente sabe que isso é muito complicado e, por conta disso, a gente precisa muito que todo mundo comece a lutar pela valorização da ciência. Você pode, como eu falei, ter essa bolsa de IC de R$400, ou então você pode fazer uma iniciação científica voluntária, que é o que a gente estava comentando antes, que você não vai estar recebendo uma bolsa, mas você pode conversar todos os detalhes da sua iniciação científica com seu orientador. E é isso, você vai moldando a sua iniciação científica de acordo com a sua disponibilidade e de acordo com todos os fatores ali de como está a sua vida. Tem várias coisas bem interessantes que dá para você fazer com pesquisa científica dentro da área de TI. Tem muita pesquisa bem interessante em ciência da computação, ciência de informação. Tem muita coisa nova sendo desenvolvida. É bem legal. Se você está pensando em fazer uma IC e é dessa área, você com certeza consegue. Você pode só procurar no seu departamento ali algum professor que faz pesquisa. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre como você pode achar um orientador. E daí, quem sabe, com essas dicas você consegue achar um orientador bem legal depois que você entrar na faculdade, beleza? Que nem eu tava falando antes, qualquer curso pode fazer iniciação científica, então TI também é super tranquila, tem bastante gente fazendo pesquisa dentro da área de TI. O que alguém do início do curso faria numa IC? Bom, depende muito da área. Se você, por exemplo, é de alguma engenharia ou de alguma área mais mão na massa, mais experimental, talvez você comece a coletar dados num laboratório, por exemplo. Se você está numa área mais teórica, talvez você comece a ler alguns papers, alguns artigos da área, comece a ler alguns livros que vão te introduzir ao pensamento daquela área. Então depende muito do que você tem interesse. Mas com certeza dá para fazer uma IC no começo do curso. E sobre quando começar a fazer uma IC, eu acho que dá pra engatar nisso também. Eu acho que, como eu falei, a iniciação científica vai ser bem diferente se você começar ela no começo do curso ou no final do curso, dá pra fazer as duas coisas, né? Inclusive a Débora, que foi a minha orientadora de mestrado e de iniciação científica também, na realidade, e que é a Amanda Chuva, chefona aqui do Mulheres na Ciência, ela é grande advogada de você fazer várias ICs. Então, pode me corrigir agora se eu estiver errada, mas eu lembro que ela era advogada de fazer várias ICs e de explorar bastante as diferentes áreas que você tem dentro do seu curso. Então, você pode começar a IC assim que você sentir que você não vai se sobrecarregar pegando mais coisa do que as suas matérias. Mas quanto mais cedo você começar, eu acho que mais você vai conseguir explorar, sabe? Mais você vai conseguir ver direito o que você quer. Então, eu, por exemplo, comecei a fazer IC no terceiro semestre e eu fiz IC numa área e daí depois, lá pela metade do curso, eu decidi que eu queria tentar uma coisa diferente, porque eu gostava do que eu estava fazendo, mas eu não era apaixonada pelo que eu estava fazendo. Então, eu busquei outra coisa e daí eu decidi, isso aqui é o que eu gosto. Então, às vezes, você começar mais cedo te dá essas oportunidades de você descobrir o que você realmente quer.
Então é basicamente isso. Fazer isso não é vender alma pro diabo. Você não precisa, não é um pacto pro resto da vida. Tá tudo bem você começar a fazer isso numa área e daí depois de alguns meses você decidir, tá, não é isso que eu queria, não gostei muito, vou fazer outra coisa. Eu tô fazendo uma cena astrofísica, só que daí eu percebi que eu não gostei muito, então eu vou mudar pra física nuclear. Mas daí eu decido que eu não gostei muito, vou mudar pra física de partículas, vou mudar pra todas essas áreas ali, e daí depois eu decido o que eu gostei. Decido o que eu gostei mais. Então é bom a gente ter essas várias experiências pra gente depois saber decidir o que a gente gosta mais. Porque quando a gente vai evoluindo nessa longa trajetória acadêmica, quando a gente vai indo pra um mestrado, pra um doutorado, daí é um comprometimento um pouco maior, porque um mestrado são 2 anos. Então pensa que quanto mais ICs você tiver feito, mais você vai saber exatamente o que você quer para fazer essa decisão de, ok, vou passar 2 anos da minha vida estudando isso no meu mestrado. Então é bom a gente ter essas várias experiências. Então no começo do curso, às vezes você não vai conseguir fazer tanta coisa, mas é bom a gente já ter esse contato. Quando que eu decidi que queria ser cientista, eu acho que foi no meu ensino médio. Foi lendo um livro do Isaac Asimov sobre física, que eu decidi que eu queria fazer física, queria ser cientista. E daí, já que a gente tá falando aqui de áreas de atuação, vamos falar aqui sobre como a gente decide para qual área dentro do seu curso que você quer ir e como que a gente decide um orientador. Qual o livro do Isaac foi O Colapso do Universo. Como escolher uma área de atuação? Bom, quando eu entrei na física, tem muita área que eu não tinha nem ideia que existia. Na física tem umas áreas tipo matéria condensada, estado sólido, mecânica e estatística. Quando eu entrei na física, eu não tinha a menor ideia do que eram essas áreas. Eu conhecia a base, eu sabia o que era astronomia, sabia o que era astrofísica, sabia o que era física nuclear, porque eu já tinha estudado fusão e fissão. Eu sabia o que era física de partículas, porque eu já tinha visto algumas palestras e alguns livros. Mas eu não sabia de todas essas outras áreas. Então, quando a gente entra, às vezes a gente não conhece tudo que o nosso curso tem a disponibilizar pra gente. O que você vai fazer? O que você vai fazer, não. O que eu sugiro que você faça é começar a ir em várias palestras do curso de vocês, porque com certeza deve ter algumas palestras, alguns encontros, talvez em semana acadêmica, coisas assim, e começar a prestar atenção nessas áreas. E não espere que você vai entender as coisas. Eu lembro que quando eu tava no 2º semestre, eu fui numa palestra da pós-graduação da Débora, que foi minha orientadora depois. Eu lembro que eu fiquei, meu Deus, isso é muito difícil, eu não quero trabalhar com isso, porque eu não tinha entendido nada. Tinha entendido os primeiros 5 minutos da palestra e os últimos 5. Tinha entendido a introdução e a conclusão. O meio eu não tinha entendido nada. Mas é óbvio, eu tava no 2º semestre. E como é uma palestra avançada, você não tem obrigação nenhuma de entender nada. E daí pouco sabia eu que eu ia me apaixonar por física nuclear. E tô trabalhando com física nuclear até hoje. Mas... Então, assim, você vai para essas palestras e daí você vai estar sabendo, por mais que seja 5, 10 minutos que você consiga aproveitar, você vai estar sabendo um pouquinho sobre o que essas áreas são, o que essas áreas estudam. E daí, você pode fazer o seguinte, você pode entrar na página do seu curso na internet e vai ter lá provavelmente uma separação de várias áreas de pesquisa. E você vai olhando lá, você dá uma lida, você dá uma googlada, pesquisa no Google o que essas áreas fazem. E você vai olhar daí depois o perfil no currículo Lattes, que eu não sei se vocês sabem o que é o currículo Lattes, mas é uma plataforma onde tem todos os currículos de pesquisadores do Brasil. Você vai entrar em lattes.cnpq.br e daí você vai lá procurar os professores do seu departamento. Daí o que você vai olhar? Você vai descer no currículo deles e você vai olhar as orientações deles. Você vai olhar se é uma pessoa que tem alunos que foram orientados recentemente. Daí vai ter lá o título do que os alunos dele pesquisaram, porque daí você vai conseguir ver melhor o que um aluno de iniciação científica desse professor estava pesquisando. Você vai conseguir ler o título e daí você talvez consiga pensar,
isso aqui parece legal, isso aqui parece interessante. Acho que eu vou falar com esse professor. Então, isso é uma coisa que pode te ajudar. Outra coisa que pode te ajudar é você falar com outros alunos que são do seu curso e que são mais veteranos, porque eles provavelmente vão conhecer melhor os professores do seu curso. Então, eles também vão saber te dizer um pouquinho melhor. Ah, esse cara aqui pega bastante aluno de C, esse cara aqui não pega. Todo esse tipo de coisa. Então, eu acho que, basicamente, isso é o que eu sugiro para você começar a pensar em um orientador. E quando você for evoluindo no curso também, você vai vendo um pouquinho mais dos professores, porque você vai tendo aula com eles, então você vai conhecendo um pouco mais. E daí a gente chega num próximo tópico, que é de como que você vai contatar um possível orientador. Eu lembro que quando eu fui contatar meu primeiro orientador, eu tava completamente perdida, porque eu não sabia se eu montava um currículo, eu não sabia se eu só aparecia na sala dele, eu não sabia se eu mandava um e-mail, eu não sabia o que fazer. Daí eu lembro que eu pedi pra uma colega minha que já fazia IC com esse professor, pra ela ir comigo falar com ele, porque ela falou, não, só aparece na sala dele. Daí eu pedi pra ela ir comigo. E daí ela não apareceu, e daí eu só tive que... daí eu já tava lá na frente da sala dele montando barraca, né? Daí eu bati na porta dele, e daí eu pedi, você tem um tempinho pra conversar? Eu sou aluna aqui do terceiro semestre e eu tenho interesse em fazer iniciação científica com você. E foi assim que eu pedi minha primeira IC. Então, assim, eu sei que tem algumas áreas, especialmente engenharia, às vezes, que buscam aluno de IC para um projeto específico. Então, às vezes, tem até divulgação de vaga de aluno de C com bolsa e tal. Daí, nesses casos, talvez você tenha que montar um currículo, todo esse tipo de coisa, mas, no geral, não precisa ser uma coisa super formal, sabe? Eu acho que dá pra você mandar um e-mail e simplesmente falar, então, eu tenho vontade de fazer isso com você, eu sou aluno de tal semestre, e é isso. Eu acho que não é nenhum bicho de 7 cabeças, às vezes a gente pensa um pouquinho demais nisso. E aí eu diria assim, agora eu vou dar uma virada aqui, eu vou falar de outra coisa que eu tinha esquecido de mencionar antes, mas uma iniciação científica, fora todas essas coisas que eu mencionei de te ajudar a selecionar melhor informação, pensar em resolução de problemas, todas essas coisas, ela pode te levar para vários lugares interessantes, assim. Porque, normalmente, quando você faz um projeto de C, você pode apresentar esse trabalho em outros lugares, então talvez você acabe viajando, conhecendo pessoas diferentes, conhecendo lugares diferentes. Eu tive uma experiência surreal de que, por causa de uma IC minha, eu tinha feito uma iniciação científica, minha primeira iniciação científica, numa área que é de física de altas energias, e tem a ver com colisores de partículas, e, enfim... Vocês já devem ter ouvido falar do LHC, talvez. Tinha feito a minha primeira iniciação científica em cima de dados do LHC, que é o Large Hadron Collider, um colisor de partículas que fica na fronteira entre a França e a Suíça. E, basicamente, alguns anos depois, acabou que, em uma outra IC que eu estava fazendo, surgiu a oportunidade de eu me inscrever para um projeto na Rússia. E eu fui chamada porque o que eu ia fazer na Rússia tinha conexão com o que eu tinha feito na minha primeira IC. E como eu já tinha experiência naquilo, me chamaram. Então eu acabei indo pra Rússia por 3 meses, basicamente porque eu tinha experiência de coisas numa iniciação científica que eu fiz. Então, às vezes, a gente não pensa nesse tipo de coisa. Claro, eu não comecei a fazer uma iniciação científica pensando nisso, mas pra vocês verem, às vezes uma iniciação científica pode levar a gente pra lugares que a gente nem tinha imaginado. Bom, eu acho que a gente já cobriu bastante coisa sobre IC. Se vocês tiverem mais perguntas sobre IC, por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou estar tentando responder todos vocês. E, bom, a trajetória acadêmica, ela é longa, eu tô no meio dessa trajetória. Como eu falei, eu sou uma aluna de doutorado, então eu ainda tô no meio dessa trajetória. E então ela não para na graduação. Ela continua depois. Quando você termina a sua graduação, você provavelmente vai poder usar toda essa experiência que você adquiriu fazendo uma IC em um mestrado, em um doutorado. E daí, se você já tiver um orientador, esse orientador provavelmente vai conseguir guiar você
por todas essas coisas. Vai conseguir direcionar você para um programa de doutorado que tem a ver com o que você gosta, todas essas coisas. Então, eu acho que fazer uma iniciação científica é bem benéfico para que vocês não estejam sozinhos nessa jornada. Ajuda muito. Então, falando aqui um pouquinho sobre o que vem depois, vem um mestrado. É muito diferente o processo de aplicação para um mestrado, dependendo da área que você está indo, mas tem várias coisas que normalmente você vai precisar. Por exemplo, carta de recomendação é uma coisa que você vai precisar. E daí, aí é outro ponto em que é interessante você ter feito iniciação científica, porque você vai ter pessoas que vão saber te recomendar para uma instituição. Porque se eu for me aplicar para um mestrado na UFSC, ou na USP, ou na UFRJ, as pessoas que eu vou estar indicando vão mandar cartas de recomendação, contando sobre como é o meu trabalho, todo esse tipo de coisa. É um processo seletivo, basicamente, para você entrar num mestrado ou num doutorado. Então tem cartas de recomendação. Às vezes você vai ter que escrever um pequeno projeto sobre o que você gostaria de pesquisar no seu mestrado. Você vai fazer todo esse processo ali que eu falei sobre como você vai procurar um orientador e tal. Você vai ter que fazer depois pro mestrado basicamente a mesma coisa. Você vai ter que ir indo de instituição em instituição que você tem interesse. E você vai ter que ir filtrando, então é bastante coisa. Se você tiver um orientador de C para te guiar ali também, é uma coisa que facilita muito a vida. Daí você vai mandar seu histórico para todas essas instituições, você vai mandar essas pessoas que vão ser seus recomendantes, você vai às vezes ter que fazer uma entrevista, pode mudar muito de área para área. Se você for da física, você vai ter que fazer uma prova chamada Exame Unificado de Física, muito provavelmente. Bom, então eu acho que a gente vai finalizar a live de hoje. Se vocês tiverem mais questões, vocês podem deixar nos comentários aqui da live, daí a gente pode talvez tentar fazer um post respondendo ou alguma coisa assim. Obrigada por vocês terem feito parte da primeira live aqui do TikTok do Mulheres na Ciência. E é isso. Obrigada. Boa noite, pessoal.